Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que a gente consiga fazer uma troca. Espero que, se vocês quiserem falar, sintam-se à vontade. O poder da decisão. O livre-arbítrio representa o poder da escolha, o protagonismo que cada indivíduo tem sobre o seu próprio destino. É comum a gente, quando a gente toma uma decisão e essa decisão não nos agrada, a gente acaba colocando, vamos dizer, culpa nos outros ou nas situações. Só que tudo que nós vivemos, quando nós saímos dos seios dos nossos pais, né? Porque tem um dado momento que nossos pais decidem por nós, mas todos nós aqui que estamos aqui somos adultos. E quando a gente tem noção e quando a gente é o protagonista, ou seja, a gente percebe que as escolhas que nós estamos fazendo e até mesmo aquilo que as pessoas, que a culpa que nós colocamos no outro também é uma escolha nossa, o poder da decisão acaba representando na nossa vida muitas coisas. Que é o quê? O que você está vivendo no hoje e no agora. Muitas vezes a gente pode estar triste, culpando tudo e todos, mas a partir do momento que você se torna o protagonista da sua vida, você acaba se sentindo feliz até mesmo com o caos. Pode parecer estranho, não pode? Mas a vida, ela é cheia de altos e baixos. E a felicidade é um estado de espírito. E o que é ser feliz? A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara a vida terrena. Essa parte é do ponto de vista, capítulo 2 do Evangelho de Allan Kardec. O que é moralização? A moralização é como você vê a vida. Existe a ética moral básica, que são os propósitos que a gente vai falar até o final, que é um discerne para a gente entender como sociedade o que é bom e o que é ruim. Porque enquanto nós estamos com uma alma jovem, a gente busca sempre em algum lugar o ponto de vista do que é felicidade, do que é certo, do que é errado. E isso é fé. O que é fé? O que é aquilo que a gente acredita. Aquilo que confiança absoluta em alguém ou em algo. Onde nós estamos colocando a nossa fé? O que nós estamos acreditando no nosso dia a dia? Como nós estamos utilizando a nossa moral diariamente, nos pequenos detalhes? Porque, na verdade, a decisão, ela é a cada segundo. Um exemplo, que aí muda o ponto de vista sobre o qual encaramos a vida. Nós estamos sempre pontuando aqui, porque o kardecismo a gente fala muito sobre a fé, a esperança e a caridade, que inclusive é muito nas nossas orações. Mas quando alguém xinga você, qual é a sua decisão? No primeiro instante, no primeiro momento. E qual seria a melhor opção, que é o que a gente fala no Pai Nosso? Que a gente repete como mantra falando para Jesus, olha, assim. Então, por que a gente está prestando atenção na nossa fé, na nossa crença, no que a gente repete diariamente? No que a gente pede, suplica, por favor, me perdoe, mas assim como eu perdoo o meu inimigo. Estamos literalmente prestando atenção no dia a dia. Entende que a fé é aquilo que a gente acredita? Por isso que eu coloquei a pergunta, como eu tenho encarado a vida terrena? Aqui acredito que todo mundo reconheça que estamos num mundo material, mas que existe um outro mundo. Pelo menos aqui, onde vocês estão, é assim que nós temos a nossa crença. E essa crença, ela é difundida há muitos anos com incontáveis situações benéficas para quem está aqui. Porque quem trabalha aqui sabe, quem saiu daqui muitas vezes, acredito que vocês estão aqui porque vocês conheceram alguém ou alguma história. Então essa fé, essa crença nossa, cada dia a gente vem aqui, por que trabalhar na caridade? Para regar essa fé.
para ter certeza do que nós estamos acreditando, para ter certeza da ética e a moral que nós estamos trabalhando. Nós viemos aqui, essa palestra, acima de tudo, ela é boa para mim. Por quê? Eu estudo primeiro e venho aqui para vocês estudarem, por isso as perguntas. Não adianta a gente ficar estudando e não agindo, que é isso que está dizendo aqui. Por isso que eu estou fazendo perguntas, para a gente fazer uma reflexão, para a gente se interiorizar e compreender realmente as decisões que a gente está tomando no dia a dia. E se as decisões que estão fazendo a gente chorar, o que a gente pode fazer de diferente? Qual é a fé que eu tenho que ter para mudar essa situação? A capacidade de escolher implica também em assumir responsabilidades. Como eu acabei de dizer, às vezes a gente escolhe errado. É a oportunidade, olha só que bênção, fazer novamente o novo. Por isso que a vida é um presente, a partir do momento que a gente sabe usar, né? Cada decisão que tomamos carrega consigo suas consequências, sejam elas positivas ou negativas. Essa responsabilidade acrescenta uma camada de complexidade à natureza do livre-arbítrio, pois nos força a ponderar sobre o impacto de nossas escolhas, não apenas em nossas próprias vidas, essa parte é a mais importante, mas também na vida daqueles ao nosso redor. Eu sou terapeuta e, além do mais, eu trabalhei por muito tempo aqui como médica espiritual, né, que é chamado. E um dos pontos que as pessoas vêm mais falar é realmente sobre si. Dificilmente, quando alguém está sofrendo, vem falar do impacto que causa na vida do outro. Mas o outro não fez para mim, eu estou sofrendo porque o outro não é assim. E se nós mudarmos a forma de pensar e começar a pensar como eu tenho encarado e tenho influenciado tudo ao meu redor? Porque se cada um trabalhar esse ponto, nós vamos trabalhar o poder do florescer. Porque tudo aquilo em que a gente coloca o nosso foco e o que a gente faz tem uma reação. O que nós estamos plantando? E isso, como a gente tem o poder de observar como as pessoas ao nosso redor estão se sentindo. Se você está feliz, você vai trazer felicidade. Então esse é o contraponto. Agora, eu estou tendo muita discussão, eu estou tendo muita briga, quem vai florescer isso? Você vai esperar que o próximo traga isso ou você aprenda isso? O que é melhor, aprender ou pedir? É mais fácil pedir. Faz aí. É aprender. Mas às vezes dói, né, gente? Escolha das provas. Pergunta 258. Quando no estado errante, e o que é errante? Eu já fiz tem palestras também, gente, tem muitas palestras bacanas. Às vezes tem algumas palavras aqui, para quem não está muito adepto à filosofia espírita, pode acompanhar nas outras palestras, vão elucidar bastante vocês, tá? E o que é errante, basicamente? São pessoas que desencarnaram, mas também é um comportamento, tá? Não vamos falar só de desencarnados, encarnados também, que constantemente estão errando e automaticamente estão sofrendo, né? Os errantes no mundo espiritual, eles vêm sempre com muito sofrimento, choro, então isso que é errante, está tentando, porém o tentar está errando, então a gente fala de errantes. E antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucedem durante a vida? É a pergunta 258. A resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Veja bem, como a gente pode entender isso melhor? Nós aqui, cada um aqui tem uma idade, certo? Mas essa é a idade do seu corpo, da sua matéria, da sua tabela periódica, do quanto você tem de fósforo. Para a mulher agora vai ficar mais fácil. O tanto de colágeno, sabe, gente, que a gente tem que estar começando a tomar? É isso aí, né? Então, essa é a idade corpórea, onde tem colágeno, fósforo, ferro, e assim vai, que a gente depois começa a tomar do AZ, né? A5. Então, essa é a matéria que acopla a nossa consciência, a nossa alma, o nosso espírito, para a gente fazer a passagem. Então, antes de vir, nós tomamos uma decisão de passar pelos... Tem gente que pode sentir como infortúnio, mas vamos mudar para provas?
Tem provas que tem gente que tira de letra, tem provas que outras pessoas não tiram de letra. Como estamos vivendo as nossas provas? O que é difícil para você? Escolher, decidir, não revidar. Ser realmente caridoso, ter compaixão, assim como a energia crística de Jesus que veio aqui e mostrou pra gente que deram um tapa na cara dele, ele deu a outra face. Que esse é o ensinamento, que não só esse, né? Diversos. Mas vocês vão ver no próximo uma resposta que vai dar mais a entender o que eu estou dizendo agora. E isso não são só pessoas, são situações. Sabe aquela situação que é difícil demais de você lidar? Ela também é uma energia que vai te puxar. E acima de tudo, para você se livrar dela, você tem que tomar o poder da decisão. A decisão de não querer mais, de não fazer mais. Mas para tomar essa decisão, você tem que fazer o quê? Plantar algo diferente. Porque lá do início a gente não falou do que a gente sempre espera, anseia o futuro? Como que vai ser o seu futuro? Você está feliz com o futuro que você está construindo? O futuro, que é o amanhã, que é daqui a uma semana, que é daqui a alguns segundos, como por exemplo abraçar quem a gente ama, falar tudo que está no nosso coração, olhar para nós mesmos no espelho, que isso é uma técnica, gente, incrível para quem está sofrendo. Olha no espelho e fala o quanto você se ama. Você é maravilhosa. Você é digna. Você é merecedora. O poder da decisão começa conosco. Senão você não vai dar nada para o próximo. Por isso a autorresponsabilidade. A gente só dá o que a gente tem. Se você tá bravo, principalmente quando você cuida de alguém, né? Que você não tem tempo tanto assim. Eu acho que criança traz pra gente essa noção. Porque criança é pureza, é mamãe, papai. Quantas vezes você não estava nervoso com algo que tem nada a ver com a pessoa e você descontou ou numa criança, ou numa mãe do seu pai, ou alguém que tá próximo? Porque é só nas pessoas próximas mesmo que a gente faz isso. Mas em que momento a gente parou e tomou do poder da decisão de falar, porque aquela pessoa é importante, ou aquela situação, ou qualquer coisa que você está dedicado em querer viver? Qual a decisão que você tem tomado? E a primeira caridade tem que ser conosco. Será que eu estou bem? Será que eu estou cuidando de mim? O que eu estou fazendo por mim? O poder da escolha, gente, é a cada segundo. Se agora vocês saírem daqui e decidirem que vocês querem mudar um ponto da sua vida, amanhã a vida de vocês está transformada. Foi a casa, aqui foi só o caminho. Aqui nós tentamos ser o caminho. Mas quem é que faz? Quem é que age? Quem é que toma ação? E aliás, quem é que vai viver? Pode ser que vocês saiam daqui não só hoje, como de diversas palestras e aliás de todas as coisas que oferecidas aqui e a sua vida mudar completamente amanhã. Mas é uma decisão de andar diferente. É capaz que você também não encontre mais a gente aqui, não encontre mais a mim, nem a Célia, e nem mais ninguém. E a vida de você está transformada. Fomos um caminho? Fomos, mas a mudança também começou em mim, também começou em nós, porque é essa a nossa busca aqui na casa. E quando vocês vêm aqui para ouvir um pouco disso, alimenta muito mais a nossa alma também. E só para concluir isso daí, existem crianças que vêm, e vocês já perceberam que tem crianças que dão resposta, pelo menos a minha filha, dá cada resposta que eu falo, gente, ela não, nesse corpo de criança. Não é? Falei, não é possível. O que ela falou? Eu peguei e falei pra minha filha, você é uma delícia. Que vontade de te morder. Ela falou, mãe, eu não sou comestível. Ela falou isso com 3 anos, gente. Eu falei, entendi. Essa palavra, ela trouxe da outra vida, né? Não, ela fala cada coisa que eu falo, gente. E por que essas almas estão vindo mais apuradas? Por conta da comunicação que nós estamos tendo. Nós estamos vendo, tudo nessa vida tem positivo e negativo, tudo. Como, por exemplo, quando as pessoas vêm aqui, como a gente trabalha aqui, acham que a gente não falha, não chora, não sofre. Não, imagina, gente. A gente está trabalhando isso dentro de nós. E quanto mais a gente fala para vocês, mais a gente vai trabalhando a fé e o equilíbrio. Porque vai ouvindo o que a gente vai estar falando, é um mantra. O que eu estou falando? Aí nosso cérebro vai reorganizando, vai nos cobrando também. Mas essa cobrança vem da caridade. Calma, eu vou conseguir, eu vou me equilibrar, nós vamos ajudando uns aos outros. Por exemplo, o poder das escolhas de vocês estarem aqui e ouvir o que eu tenho a dizer. Vocês querem mudança. Só que para a mudança acontecer é atitude. Senão vai entrar para o ouvido e sai pelo outro, passa e volta tudo ao estado normal.
Então, uma coisa que é para deixar muito claro aqui: vocês são poderosos tanto quanto todo mundo, né? Por isso que a filosofia espírita não tem uma pessoa que é melhor, não. Nós estamos aqui para instruir como também somos instruídos. A gente estuda bastante e, de fato mesmo, só vence quem faz. Eu posso estar falando aqui um monte de coisa, mas pode ter pessoas sentadas aqui que são bem melhores do que eu, porque o que de fato é real é a construção, não o que é dito apenas. Porque a construção, o que acontece? É igual bocejo, né? Vai contagiando as pessoas ao seu redor. Se você está num ambiente, você está triste, você vai lá, coloca uma música que anima, o que acontece? Todo mundo começa a se agitar. Então, primeiro é o processo totalmente interior. Então é isso, nós temos o livre-arbítrio. E as provas, gente, é justamente para a gente aprender a trazer mais maleabilidade para a nossa vida. Entender que a vida é altos e baixos. E para se manter no bem, no positivo, é preciso estudar. Por isso que diz que são provas. Então, espie as ações. Espiar as ações são as provas que estão vindo. Deixa eu ver como eu estou agindo diante dessa situação. Quando você está feliz é maravilhoso, a gente fica até sonhando. E quando a gente está com problema, a gente fica remoendo. Você pode remoer para o positivo, como você pode remoer para o negativo. Como é para o negativo? Poxa, não deu certo, nossa, que triste, eu estou mal. Ou você pode, não deu certo, como que eu vou fazer para melhorar? O que eu estou fazendo para isso? Novamente, é o poder da decisão. Não é Deus que lhe impõe. Então, as tribulações da vida como castigo, nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Quais são as leis que regem o universo? É 647. Toda a lei do Livro dos Espíritas da Allan Kardec, a pergunta 647, tá? Para vocês, se quiserem dar uma lida, porque tem muito mais na íntegra. Eu coloquei somente uns parágrafos, ok? Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas preciso mostrar-lhes a aplicação. Novamente, precisa ter ação. De outra forma, eles podem negligenciá-las, como fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas a interpretações. E como saber dessas leis? Vocês têm a pergunta 648, a partir de lá você vai ter mais uma noção. Então, se você está se sentindo perdido, você vai ter um pouco da lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Porque se você não souber pesar qual é a medida, você não vai conseguir equilibrar. Qual é o equilíbrio? Onde eu estou? Quem veio aqui, que aqui nós falamos sobre Cristo, quem veio aqui para nós e fez um bom trabalho? Foi Cristo. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar o que Ele deixou aqui. E o que Ele deixou aqui? As leis, a partir da pergunta 648 no Livro dos Espíritas, você vai começar a ler todas essas leis aqui e vai te ampliar a visão. E aí você vai conseguir tomar ação de uma forma mais concreta. Então é preciso que a gente tenha um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Mas se você não souber o que você vai encontrar no caminho, você não vai prestar atenção. Se você não parar para analisar as flores, para analisar o tempo, você vai só passar. E cadê o aprendizado? Como você nutriu sua alma com isso? Então, vamos aproveitar, porque aqui é meia hora. Não dá para a gente falar muita coisa, dá para a gente trazer insights. Mas se vocês querem verdadeiramente mudar, mergulhe nesses estudos. Vai ampliar a cabeça, a mente de vocês, porque é assim que acontece conosco e nós tentamos passar para frente. Pergunta 258. Quando no estado errante e antes... Eu acho que eu coloquei e voltei, né? Aqui. Ao invés de perguntar por que está passando por isso, mude para que estou passando por isso? Qual é a diferença de um para outro, tá?
Quando você fala por quê, você terceiriza. E você acaba se sentindo uma pessoa sem merecimento. Isso abaixa a sua autoestima, porque você começa a acreditar que você não tem o poder de mudar. Começa a te rebaixar um pouco, porque você começa a ver os seus erros sem um olhar de que você pode mudar, ressignificar e que você está vivendo uma prova que você pode errar e pode fazer a prova de novo. Por isso que vem a repetição. A repetição, às vezes, quando a gente repete uma situação desagradável na nossa vida, eu sei que não é bom quando a gente não vê saída. Mas quando a gente olha essa situação de, calma aí, é uma prova, igual na escola. Imagine quando você tem uma prova, você faltou meio ponto, hein? Quando a professora fala, pode fazer outra prova, não dá até um alívio? Então, encarar a vida assim também traz, não, eu vou fazer de novo. O que eu vou fazer para isso? Estudar. Por isso que eu retorno ao que eu passei antes. Vá buscar quem fez o correto. Estude, porque, gente, é muita coisa que ele fez de bacana e traz diversos insights. Se você ler diversas vezes, mais insights vai trazer, até mesmo porque são através de parábolas. Então, quando você pergunta para quê, você começa já a falar, bom, deve ser porque eu preciso aprender a ter mais merecimento, que é uma coisa bem difícil, principalmente na nossa cultura. Eu vou falar mais pela questão feminina. Nós temos uma baixa noção de merecimento, mulheres. Isso, graças a Deus, está fomentando hoje em dia, está mostrando pra gente quanto a gente pode, quanto a gente tem possibilidades, né? Mas também está trazendo para os homens uma outra visão de vivência, e está baixando um pouco. Eu recebo bastante homens também na terapia, está baixando um pouco a autoestima, mas é uma prova para vocês reaprenderem uma nova energia, um novo pensamento coletivo que está mudando. Vocês vão ver que a nova geração vai trazer muitos pensamentos bacanas pra gente, porém muito diferente do que a gente pensa. É um momento, principalmente da energia masculina, que está baixando, está entrando em equilíbrio com a energia feminina, e isso eu digo, gente, de pensamento, não é homem e mulher, tá? A energia masculina é a agressividade, a energia feminina é a amorosidade, e isso precisa estar em equilíbrio, né? A gente também não pode, por exemplo, para vocês entenderem o equilíbrio da energia, agressividade e o amor, tá? Vou colocar nesse aspecto. Se você tiver um filho, você precisa impor, aliás, toda a relação você precisa impor limite. Você ama seu filho, mas às vezes você tem que ter um pouco, não é de agressividade, mas um pouco duro, um pouco incisivo, quando seu filho faz questões que não são agradáveis e que não vão trazer para ele benefícios. Você tem que botar o limite, regra, explicar para ele como funciona. Então é esse o equilíbrio. Você também não pode ser muito amoroso ao ponto de fazer com que a pessoa faça barbaridades, né? Então é preciso equilibrar, dosar, inclusive na nossa vida, que é o impor limite. Nossa, eu já uso óculos, estou sem, aí fica difícil, hein? O livre-arbítrio coexiste com uma série de influências externas, seja elas sociais, culturais ou mesmo biológicas. Sociais são as pessoas que a gente convive. Então as conversas que a gente tem, comece mais a prestar atenção no que você fala, principalmente aquilo que você fala mal dos outros. Aquilo que você fala mal dos outros ou é algo que você tem que mudar em você, né? Ou é algo que você precisa compreender. Nunca é do outro, sempre é sobre nós. Cultural. Aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente vem fomentando dentro da nossa mente, ouvindo, prestando atenção, dando atenção no seu dia a dia, né? O que você está ouvindo? Isso está trazendo que benefício? Aliás, tudo que você está diariamente estimulando da sua vida, o que está te trazendo? Né? Porque esses são os poderes das decisões e o que você está plantando. Isso está refletindo na sua vida de que forma? Vou colocar um exemplo que acho que hoje é unânime, que eu coloco para mim. O quanto que você fica no celular vendo asneiras? Esse tempo, o que você poderia estar fazendo para benefício próprio? Porque às vezes a gente fica falando que não tenho tempo, tá lá, ó. O dedinho, você só vê o dedinho assim. Isso está lhe trazendo o quê? O tempo ele era maravilhoso quando ele é bem utilizado. Nossa capacidade de escolha pode ser limitada por uma variedade de fatores. E os biológicos, as crenças que vêm em família. Sabe quando você tem um filho... eu vou falar de mim, que é mais fácil, hein? Estou com uma filha de 3 anos. A frase que eu não bato nela, mas eu tenho, infelizmente, o hábito de falar: filha, se você não fizer isso, eu vou te bater.
eu volto e falo, eu não devo falar isso, mas já é um gatilho que eu tenho de infância, que eu já ouvi muitas vezes, que eu ouvi de outras pessoas, então eu percebi que é automático. Eu não vou fazer, eu não sei porque eu tô falando, aí eu volto para ele e falo, filha, desculpa, eu não vou te bater. Aí, como um ser pensante que eu devo ser, e não cobrar de uma criança de 3 anos, que não tem capacidade, eu sento com ela e explico. Porque o que a minha falta de paciência quer dizer? A minha falta de capacidade de ter paciência e pedir para ela uma de 3 anos que tenha. Ops. Até o trem caiu. Quando eu percebi que eu estou pedindo para uma criança de 3 anos ter paciência e eu não estou tendo, aí eu comecei a repensar na minha vida, né? Então, é uma prova. A cada segundo é uma prova, novamente, o poder da decisão. E eu tomei o poder da decisão de ter mais paciência. Porque uma coisa que eu já percebi, que eu já venho fazendo autoconhecimento há muito tempo, que é isso que me falta. Então, se eu não estiver percebendo os detalhes das minhas escolhas, eu vou continuar sendo uma pessoa sem paciência. Nossa capacidade de escolha pode ser limitada por uma variedade de fatores, desde o ambiente que fomos criados até as circunstâncias que enfrentamos em determinado momento. Assim, a interação entre o livre-arbítrio e o determinismo cria uma teia complexa de possibilidades e restrições que moldam nossas vidas de maneiras imprevisíveis. Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é preste atenção no dia a dia. O mais importante para todos nós são as pessoas que a gente ama. E começa por nós mesmos. Então, no dia a dia, preste atenção nas decisões que vocês estão tomando. E a partir de hoje, se vocês puderem, comecem a pensar o que vocês querem fazer de novo. Qual é a decisão? Qual é a decisão que amanhã você vai tomar que vai mudar a sua vida? O que você pode começar a fazer? Pode ser até hoje também. Uma oração antes de dormir? Beber mais água? Fazer exercício? Ligar para alguém que vocês estão com vontade de conversar e pedir desculpas? Que faz saudade, faz falta, que se ela for embora ela vai fazer falta? Ter um tempo de qualidade com alguém que vocês amam? Ou cuidar de vocês mesmos? Ter um tempo para vocês? O que vocês vão fazer a partir de amanhã com o poder de decisão de vocês? A voz interior que nos guia em direção aos caminhos que acreditamos serem os mais adequados é a chave que abre as portas para um futuro moldado por nossas próprias mãos. O livre-arbítrio representa o cerne da experiência humana. É aquilo que nos torna únicos, aquele que nos permite transcender as limitações do mundo ao nosso redor e forjar nosso próprio destino. É um poder que reside dentro de cada um de nós, esperando ser descoberto e utilizado para moldar o curso de nossas vidas. Não vai dar para ler as outras partes, né? Eu coloquei aqui 3 formas e 3 perguntas que podem ajudar a vocês a tomarem as decisões de vocês a partir de amanhã. 1. Quando você tiver a decisão, você primeiro pensa, quais são os meus objetivos e valores mais importantes relacionados a essa decisão? Primeiro você tem que saber o objetivo, o que você quer. O que você quer, certo? E qual que é os meus valores? O que a minha moral permite para chegar até esse lugar? Isso vai te ajudar a direcionar sua decisão para uma escolha que esteja alinhada com o que é mais significativo para você. E aí você vai conseguir colocar limite no celular, vai conseguir colocar limite no que você vai fazer no dia a dia, como você vai viver o seu dia de amanhã, o que isso está trazendo de benefício para você. 2. Quais são as possíveis consequências de cada opção disponível a mim e aos que estão ao meu redor? É muito importante, porque a gente às vezes fica tão cego e dedicado, tão focado, que quando a gente só vai e não presta atenção o que a gente está construindo ao nosso redor. E é a base que sustenta a gente. E se a base ela estiver toda fraca, a gente tem a tendência a cair. Avaliar as consequências potenciais de cada alternativa pode ajudá-lo a antecipar os resultados de suas decisões e a considerar os prós e os contras de cada uma delas. E também fazer com que a gente não tenha uma decisão ou tome uma atitude e depois fala, por que eu fiz isso? E fica com aquele mal-estar, aquela insegurança. E tem gente que comete tanto esse comportamento e que o estômago começa a doer. Por quê? Porque começa a gerar angústia, ou intestino, né? Aquela ansiedade que você vai ir no banheiro a todo momento. Isso é angústia, tá? Se você está sofrendo consequente, problema de sono, dor de estômago,
Dor de barriga constante é ansiedade, você não está sabendo resolver e escolher. O seu poder de decisão está precisando de equilíbrio. Como essa decisão se alinha com minha visão de longo prazo e meus planos para o futuro? Pensar sobre como a decisão atual se encaixa em seus objetivos de longo prazo e aspirações futuras pode ajudá-lo a entender essa decisão, como que isso vai fazer com a sua vida, como vai ser seu futuro, e você fica mais sossegado. Porque hoje, gente, o mal do século é a ansiedade. Porque a gente não sabe o que a gente está fazendo agora no futuro, no presente. É tanta informação que a gente vem colhendo, às vezes são tão informações rasas, que quando a gente vai buscar no nosso inconsciente, a gente só tem informação rasa e a gente se sente perdido. Por isso que busque o autoconhecimento, busque informações, não é que a gente não tenha que ver coisas, sabe, piada, não, imagina, isso é maravilhoso, mas tenha tempo para, pelo menos um pouquinho, regar algo que traga informações benéficas para o seu coração e a sua alma, que com certeza você vai ver um futuro maravilhoso e incrível para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Vocês estão, olha, normalmente o pessoal fala bastante, né? Hoje o pessoal está quietinho. Alguma coisa a dizer? Não? É muito reflexivo, né? É mais para reflexão. É mais para reflexão. Eu gostaria que todos nós fechássemos os olhos agora. Porque além dessa reflexão, eu quero que vocês, a partir de agora, para ficar bem gravado na alma de vocês, eu quero que vocês pensem em algo, ou em alguém, ou em uma situação em que você precisa colocar o poder da decisão para que mudar a sua vida a partir de hoje. E entenda que a sua vida é algo mais precioso que você tem. E as pessoas que estão ao seu redor, aquelas que você sente amor, que você sente que é o local onde você tem afago. Imagine essas pessoas também, porque é muito importante. Normalmente são nossos familiares, são nossas amizades. A partir de hoje, o que você pode fazer para que seu futuro, da sua alma e dessas pessoas se torne positivo? Lembrando que amar aos outros como a ti mesmo começa por nós. Porque primeiro nós precisamos estar felizes para dar felicidade ao outro. Agora respirem profundamente e soltem bem devagar. Vocês vão respirar novamente e vão soltar o ombro. Vamos lá? Vai liberando a tensão do ombro, devagar. Terceira respiração. E você vai dizer a si mesmo: eu mereço mudar a minha vida. A partir de hoje, eu sou responsável pela minha felicidade. Eu agirei, pensarei e trarei ao meu redor tudo que for preciso para viver no equilíbrio, no amor. Respira profundamente novamente. Eu sou merecedor do amor. Repita a si mesmo: eu sou merecedor da luz. A partir de hoje, todas as minhas decisões serão para o amor incondicional da minha vida e aqueles que estão ao meu redor. Todos coloquem a mão no coração. E nós vamos agradecer imensamente a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a todos os seres de luz que estão aqui conosco, pela nossa vida, pelo presente, pela oportunidade do novo, pelo nosso corpo. E acima de tudo, nós vamos agradecer a nós mesmos por hoje ser o primeiro passo da mudança da nossa vida. E que hoje nós estamos com a consciência aberta do poder de nossas decisões. E sempre antes de tomar uma decisão, quando você estiver no momento acalorado, você vai respirar profundamente. Você vai relaxar seus ombros, você vai relaxar seu corpo e vai perguntar: para que isso?
me ajude a revitalizar minha moral e que essa prova seja para que eu consiga encontrar minha fé e meu equilíbrio. E que assim seja. Graças a Deus. Eu agradeço muito a vocês por estarem aqui, por compartilhar comigo. Isso foi muito maravilhoso. Aliás, sempre é maravilhoso, todas as palestras que eu estudo. E compartilhar com vocês também é incrível. Mas eu espero que a partir de hoje vocês vão para casa, e claro, né, é um poder de decisão de cada um, mas faça a ação da mudança. Que não fique somente aqui, nessa meia hora. Que seja daqui em diante na vida de vocês. Muito obrigada e uma ótima noite a todos.